Então, gente, o festival de mentira que virou esse 8 de janeiro é um disfarce de um plano macabro que foi feito e que deu errado, entendeu? E que agora, para se livrar das acusações, tem que ficar inventando mentiras. E mentira é assim: você inventa uma mentira, depois tem que pôr outra mentira em cima da outra mentira, porque na verdade vira um circo, né? Um festival de mentiras. Aí, como dizem os antigos, mentiras cabeludas. E eu vou trazer aqui, né, momentos distintos, e aí envolvendo também a CPI do Distrito Federal, que teve uma participação interessante nessa semana, né? E vou trazer também uma fala do Ricardo Capelli e uma fala do Flávio Dino lá no Congresso, lá essa última comissão que ele foi lá prestar esclarecimento essa semana. Então, o Ricardo Capelli, que é o número 1 do Ministério da Justiça, né? Pessoa direta ligada ao Flávio Dino, indicado por ele, cargo de confiança, antigo PCdoB, jornalista, tá certo? E o delegado-geral da Polícia Federal, também indicado por ele, senhor Andrei. Então, Flávio Dino, Ricardo Capelli e o diretor-geral da Polícia Federal, senhor Andrei, todos ligados ao Flávio Dino. E vocês vão ver o malabarismo, entendeu? E a gente vai desmanchar essas narrativas com esses vídeos que eu separei aqui. Eu fiz uns recortes aqui bem didático, tá certo? Para você ver direitinho, né, o pesadelo que a gente está vivendo. Então, depois que faz a merda, e aí a merda deu errado, entendeu? O povo não caiu nela, fica essa coisa horrível, sabe? Uma narrativa ridícula, e aí os caras ficam pagando mico, ficam perdendo credibilidade, perde a moral, tem que viver do cinismo, tem que viver mediocramente, né? Se apequenou. Então, as pessoas se apequenaram. Essas autoridades que encheram a boca para falar tentativa de golpe no 8 de janeiro. O plano não deu certo. O plano do governo não deu certo. O plano desse sistema não deu certo. Mas e aí, vai ficar por isso mesmo? Não sei. O certo é que a sociedade brasileira viu que foi um plano macabro. Mas tem muita gente envolvida, João. Vai do Supremo, vai do governo, vai da imprensa, vai do judiciário, vai da classe política. Mas é o que a gente tem por hoje. É o cardápio de hoje. E aí você fala: João, tem saída? Eu falei: tem. Você tem esperança? Eu falo: tenho. Qual que é a esperança? É sustentar o império da razão. Sabe? Porque a razão é capaz de mover montanhas. E quem está com a razão, meu filho, não baixa a cabeça para ninguém. Tá certo? Então nós vamos passar aqui um recorte e vocês vão ver direitinho, né? Como é que é um festival de mentira? A cara de pau. E aí, porque mentira é assim. Você para construir uma mentira, você tem que combinar com meio mundo. Concorda? Por isso que quando eles vão fazer interrogatório, você fica aqui, vou interrogar você não entra em contato com esse aqui, porque eu vou interrogar você para ver se a sua versão bate com a versão desse outro aqui. Então, se vocês contradizerem entre vocês, então os dois estão mentindo. Então tem uma mentira aí. Por quê? Porque o diálogo não bate, o discurso não bate. Então, aí fica assim, cada um vai dar um depoimento, vai dar uma entrevista, e cada um fala uma coisa, entendeu? E aí quando você pega, junta, faz uma costura, né? Como diz assim, monta aquele quadrado,
Aquele tecido que eles faziam antigamente, né? Pega aquelas roupas, aqueles pedaços de trapo assim, vai construindo em forma de quadradinho e faz uma coxa de retalhos, né? Então, quando você pega essa coxa de retalhos, você percebe que estão mentindo. E aí, meu amigo, o que a gente tem por trás disso? Tem essa injustiça toda de prender pessoas sem provas, de acabar com a vida de pessoas, arruinar pessoas, famílias, né? Incriminando sem provas. E aí, vivendo de narrativas, prendendo jornalistas, entendeu? Sem provas. E aí a gente vai vivendo isso, entendeu? Porque tem que sustentar uma narrativa. E aí a sociedade vai vendo isso. E o império da razão vai se impondo. E as pessoas vão vendo que essas pessoas estão se apequenando. Então, quando vocês têm essas autoridades que estão hoje comandando o país, se apequenando, né? Você vê o tanto que isso fere e atinge as nossas instituições. Como isso debilita o nosso Estado democrático de direito? Porque, olha, respeito, admiração, certo? São bens, patrimônio de pessoas grandiosas. Honra é patrimônio de pessoas grandiosas. Pessoas apequenadas são desprezíveis, ignoradas, sabe? Rechaçadas. É vista como páreo, né? Pálio, né? É visto como um estorvo, uma praga na sociedade. Então nós vamos ver agora essa narrativa construída e como é que ela se desconstrói por si mesmo, eles entre eles mesmos, entendeu? Vamos lá. Então, antes de mais nada, eu sou João Paulo Guimarães, falando direto de São João del Rei, a capital brasileira da liberdade. É Minas Gerais, um estado de espírito, certo? Esse é o vídeo 128 da CCI, nossa Comissão Cidadã de Inquérito, que apura os atos de 8 de janeiro e de 30 de outubro, porque 30 de outubro é que causou o 8 de janeiro. O que eles falam assim, eles não reconheceram as eleições, quer dizer, olha o trauma, tá vendo? Ele não quis reconhecer as eleições, olha o trauma. Eles desconfiaram da urna eletrônica, olha o trauma. Eles não acreditam que a eleição foi justa, olha o trauma, tá vendo? E a partir disso, se constrói um plano macabro, entendeu? Para se vingar de uma sociedade que tomou uma consciência do processo eleitoral, do processo político, entendeu? E que eles queriam se impor, de uma certa forma. Só que o plano macabro não deu certo, ficou cheio de falhas, esqueceu de combinar com o diabo, entendeu? E aí nós estamos mostrando para vocês e vai ficar aí, né? Como nós vamos resolver isso? No império da razão, eu espero. Não quero arma na cabeça de ninguém, não quero dar golpe em ninguém. Eu acho que a verdade é o caminho, certo? E aí, quanto mais pessoas tiverem acesso a esse vídeo, mais essa verdade vai se proliferar. Então, não se omita, não se acanhe. Se você quer que o império da razão sobressaia, sobreviva, você tem que compartilhar esse vídeo. E também tem que apoiar o nosso projeto. jpnoticias@gmail.com é a nossa chave Pix. É o que está sustentando esse projeto. Porque eu estou por conta disso, né? Então vamos lá. Vamos começar e aí vocês vão ver, tá certo? Eu vou interrompendo aqui daquele jeitinho que a gente gosta de fazer. E o doutor Ricardo Capelli, jornalista como nós, e agora secretário-geral do Ministério da Justiça e interventor no Distrito Federal desde do 8 de janeiro, poderá já entrar nessa roda de conversa desde o início,
E já pode entrar como ca- jornalista, né? é, Porque você deixou de ser aliás- interventor hoje, é isso? aliás, Não, dia 31, dia terça. 31, Eu acho terça. mais recomendável que o senhor se comporte como jornalista, porque o senhor poderá nos contar histórias saborosíssimas. Começar por de onde... Como é que você de onde virou você tá vindo interventor? Como é que virou Como é interventor? que você virou interventor? Essa é uma história curiosa, né? Então esse aí é o Ricardo Capelli. É o cara que virou interventor na tarde do dia 8 de janeiro. O cara que depois nomeou o subcomandante para comandante. O subcomandante que está preso. Esse que criou, né, uma situação para facilitar, né, não criando, não pedindo o plano, a tropa ficasse de prontidão. Oh, desgraça. Então, o Ricardo Capelli, a figuraça, né, número 1 do Dino. Então vamos lá. Né? Porque, na verdade, no dia 8, no domingo, as informações que a gente tinha é que estava tudo tranquilo, do governo do Distrito Federal, está tudo tranquilo, não vai acontecer nada, segurança está mobilizada, então a gente estava todo mundo... Você diz no dia 7. No dia 8. Ah, dia 8. Estava todo mundo atento, mas... Entendeu? As informações que a gente tinha é que não ia acontecer nada. Ricardo Capelli, o número 1 do Flávio Dino. Entendeu? Essas informações que a gente tinha é que não ia acontecer nada. O interventor do Distrito Federal. As informações que a gente tinha é que não ia acontecer nada. Aí você tem aquele deputado da CPI do Distrito Federal, aquele Gabriel Magno, do PT, que eu já fiz muita risada aqui na participação dele. Aliás, aquela turma da esquerda ali, da CPI, já pagaram muitos micos aqui, né? Um que estava lá na mesa, que acho que é o vice-presidente, né? O cara o rapaz lá que colocou a bomba falou: eu te reconheci lá no QG. O outro, aquele que fica lá entrevistando lá, um dos membros lá, um moreno, que costuma usar boné, né? Aparece lá no 8 de janeiro, junto com o... aparece lá na esplanada do Ministério, junto com o cacique Sererê no dia 12, quando o cacique foi preso. Ele lá de verde e amarelo. Então, a gente está vendo, né, desnudar um cenário que está a olho nu para a sociedade brasileira. E esse menino aí, esse Gabriel, do PT, esse Gabriel, coitado desse Gabriel, ele apresentando o senhor Andrei Rodrigues, diretor-geral da Polícia Federal, que vai desmentir o Ricardo Capelli. As informações que a gente tinha é que não ia acontecer nada, não tinha nada, estava tudo de boa. Então vamos ver. Apresentaram 2 documentos. Eu quero que mostre para mim a primeira imagem. O primeiro documento, que foi apresentado aqui já, é o do diretor-geral da Polícia Federal, o senhor Andrei, que pede e fala: estamos muito preocupados, vai ter uma tomada de poder, é preciso tomar providências. O Andrei, inclusive, diz que ele chamou uma reunião com o governo do Distrito Federal, combinou e acertou com o governo do Distrito Federal. Bom, segundo o documento, esse documento foi assinado, e é importante, eu vou colocar aqui, às 18 horas e 51 minutos do dia 7. Foi encaminhado para o Ministério da Justiça, ministro Flávio Dino. O diretor-geral da Polícia Federal, indicado por Flávio Dino, provocou uma reunião no sábado à tarde para falar: olha, vão invadir os prédios 3 poderes. Fez um ofício, convocou o pessoal, mostrou,
encaminhou o ofício para o Flávio Dino. Quem está falando isso é o deputado do PT, não é a oposição. Entendeu? Então, é eles contra eles mesmos. Quer dizer, não combinaram com o diabo como é que eles iam fazer a narrativa. Aí um fala, a gente não tinha nenhuma informação, estava tudo beleza. O Ricardo Capelli falando. Aí chega o cara do PT e fala, não, o diretor-geral da Polícia Federal reuniu a turma para falar que no 8 de janeiro ia acontecer tudo isso. E bateu o ofício, protocolou, entregou para Flávio Dino. Vai vendo. Está aí, ó. O Ministério da Justiça teve acesso à informação antes do dia 8/1. Vai passar. Ofício expedido pela Polícia Federal para o Ministro da Justiça no dia 7 de janeiro. Pode passar. Está aí o ofício. Passa mais um. Olha aí. Olha aí. Pelas informações coletadas até o momento, o grupo pretende promover ações hostis e dano contra os prédios do Ministério, do Congresso Nacional, do Palácio do Planalto, do Supremo Tribunal Federal e possivelmente entre órgãos como o Supremo Superior Eleitoral. Há informações ainda de indivíduos armados fazendo a segurança dos manifestantes, bem como inúmeros indivíduos dispostos a enfrentar forças de segurança para tratarem, como vem dizendo em redes sociais e aplicativos de mensagem, tomar o poder nessa capital. Olha aqui a leniência do governo federal. Nós estamos falando de prédio público federal. Quem protege esse prédio não é a polícia militar, é as forças do governo federal. E se é uma tomada de poder, deixa eu te falar, não tinha que comunicar o presidente, o governador de estado, não. Tinha que ter agido o seu ministro de segurança, o senhor Flávio Dino, ele tinha que ter agido. E ele não agiu. Pode passar. Olha aí. Olha lá. Quem manda isso? Doutor Andrei, delegado de Polícia Federal, que manda para o ministro Flávio Dino. Passa mais uma setinha aí para ver. Olha onde ele manda, dia 7/1. Olha o horário. 18h23. Porque não pegou o celular e ligou? Vai ter terrorismo, vai tomar o poder. Por que não fez como deveria ter feito? Pode passar. Nesse ofício, o doutor Andrei sugere que grupo de pessoas com propósito de atentar contra o patrimônio público ou privado, bem como a democracia brasileira, também seja impedido de circular nesta capital. Pode passar. Até o presente momento, que se sabe é que o ministro da Justiça não ligou para o governador do Distrito Federal, mas enviou um ofício sábado, às 19h58. Pode passar. Qual o teor do ofício do Ministério da Justiça para o governador do Distrito Federal? Passa aí. Passa mais um toque para a gente saber o teor. É o anterior, por favor, o anterior, volta. Está aí, ó. Olha o ofício aí. Qual o teu? Estou falando de sábado à noite. Pode passar. Pode passar. Pode passar, porque isso aí é mandando para ele. Olha aí, gente. Nesse contexto, considerando a necessidade de preservar a ordem pública, a incolumidade das pessoas, patrimônio público, sugerimos a Vossa Excelência, governador, a atuação de segurança pública do Distrito Federal no sentido de bloquear a circulação de ônibus de turismo que no perímetro compreendido entre a torre de TV e a praça dos Três Poderes. Tudo isso que ele pediu para o governador fez. Ele que não fez o que deveria ser feito. Pode passar. E tem esse negócio de mandar ofício no sábado à noite. Ofício no sábado à noite de repartição pública. Faz favor, se é uma emergência, pega o telefone, faz igual o Batman, pega a linha vermelha. Senhor governador, estamos cientes de que vai haver uma invasão nos prédios públicos. São 33 alertas do GSI, não, da ABIN, mas essa reunião do diretor-geral da Polícia Federal avisando que vai ter depredação. Então eu preciso que você coloque as suas tropas em prontidão e coloque um reforço muito grande lá na esplanada. Não, vou mandar um ofício no sábado e quer que isso lá em repartição pública, sábado à noite.
e quer que isso chegue no governador. Então é caso pensado. É um plano macabro, certo? E aí, pelas narrativas que um desconstrói o outro, você percebe, sabe, que agora é só pagação de mico. Eles vão ter que viver com isso. A sociedade vê, olha para eles e fala: você fez um plano macabro. E depois nós vamos discutir por que você fez esse plano macabro. Vai vendo. Tá. Pode passar. Aí. Ademais, reforço que o Ministério da Justiça, Segurança Pública e as Forças Federais estarão monitorando o referido movimento e encontra-se à disposição para pronto emprego, imediato, em caso de necessidade, a fim de resguardar o patrimônio. Encontra em pronto emprego. Plantidão, debaixo do sovaco do Flávio Dino, lá no estacionamento, na garagem do Ministério da Justiça. Uma tropa enorme da Força Nacional, pronta para agir. Manda uma carta, manda um ofício, sábado à tarde, à noite, para o ministro, lá na repartição do ministro, quer dizer, para o governador. Então você vê, gente, sabe, é um plano macabro para prender patriotas. Quem já viu os outros vídeos nossos, sabe como é que tudo isso se deu. Sabe a cronologia direitinho? Sabe que hora que o pessoal, os infiltrados chegaram, entraram nos prédios, fizeram a arruaça toda? Sabe que hora que eles fugiram, evadiram? E como é que foi a evasão deles? Contando com o apoio daquele major lá do GSI, mais o general G. Dias, orientando, sai por aqui, que daqui a pouco a gente vai começar a prender o pessoal. E aí depois, você tem essa coisa esquisita, sabe? De lá no QG, viaturas da Polícia Militar vão lá orientar os patriotas que lá estão, fala assim: olha, vocês vão descer com a gente, nós vamos escoltá-lo para vocês fazerem a sua manifestação pacífica, que é cívica, que é um direito de vocês. Então nós vamos escoltar vocês, para vocês passarem ali pelo eixão, pela rodoviária, entendeu? Para vocês fazerem essa manifestação de vocês. Então, eles não foram porque queriam. Eles foram a convite da Polícia Militar, de integrantes da Polícia Militar, que foi lá no QG falar para eles: vocês vão andando pelo lado de cá, porque do lado de lá nós vamos com a viatura para não atrapalhar o trânsito. Então, ninguém saiu do QG para invadir prédio. Eles foram conduzidos, porque ali não tinha liderança. Não tinha ninguém para falar: olha, vamos fazer isso. O líder que eles tinham, que chamava Bolsonaro, nem estava no Brasil, não estava sabendo de nada. Então eles estavam ali, lá vão ter, foram numa onda aí, entendeu? Um chamamento de grupos fakes de esquerda, convocando o pessoal para isso. Muitos foram arrastados, sabe? Achando que estava indo numa coisa séria. E tinha a Polícia Militar falando: vem com a gente. Tá bom. E aí, depois que depredaram os prédios lá, que os vândalos quebraram tudo, a Polícia Militar chega escoltando o grupo de patriotas do QG. Entendeu? Aí o pessoal do QG, aí vê aquela... Aí o que acontece? Os infiltrados fazem aquela vitrine lá em cima do Congresso, em cima do Planalto, falam: nós estamos aqui, podem vir. Aí a turma vai de gaiato, alguns vão de gaiato. O que está acontecendo? Aí chega lá, descobre: vocês estão quebrando as coisas que é nossa, patrimônio público. E aí começa a gritar: não quebra, não quebra. Começa a mobilizar os infiltrados. E aí os infiltrados vazam. E aí alguns, disfarçados de soldado do exército, caminham e escoltam os patriotas para dentro dos prédios. Você vê lá, você lembra que eu te mostrei aqui? Aparece aqueles militares lá
com os coturnos diferentes, os uniformes tudo diferente. Entendeu? O pessoal achando que é o exército. Não, nós estamos aqui, ó. A Polícia Militar trouxe a gente até aqui. E aí, o que acontece? Depois que os infiltrados forem embora, a polícia de choque faz um cordão na subida do Palácio do Planalto e começa a falar assim para os patriotas, ó. Vem, estamos com vocês. Vem, estamos com vocês. Ou seja, não foi invasão, porque eles foram convidados para sair do QG, escoltado pela Polícia Militar. Depois foram convidados por militares da tropa de choque para adentrarem dentro do prédio do Planalto. Vem, nós estamos com vocês. Depois que todo mundo foi embora, prende o pessoal que não quebrou nada. Por isso que eles vão fazer esse julgamento. Ah, você vai pegar tantos anos, você vai ficar de tornozeleira, mas qual foi o crime? Cadê a imagem material do crime? Cadê as câmeras que estavam lá esparramadas, que mostram muita gente depredando, mas que esses que estavam lá depredando não foram presos? Mas que essa turma que está presa, que está com tornozeleira, que foi presa lá no QG, que nem saíram do QG, ou que chegaram depois dos atos, foram presas. Então é uma coisa macabra, uma coisa pensada, sabe? E que não deu certo. E aí tem que viver de mentiras. As mentiras é que vão diminuir essas pessoas. E o império da razão é que vai fazer com que esse castelo de cartas desmoronem. E aí a Comissão Cidadã de Inquérito existe para isso, porque é a cidadania se fazendo presente. Porque quem foi vítima foi a sociedade brasileira. Não foi nenhum político, porque não tinha político lá nos acampamentos do QG. Não desceram, quem desceram foi a sociedade comum, as pessoas comuns, pessoas trabalhadoras, pessoas conscientes dos seus deveres, cientes do problema que o Brasil está atravessando, sabendo que a turma que chegou no poder era uma turma capaz de pensar num plano macabro como esse, só que foram ingênuas, porque são pessoas puras, de bom coração. Nunca passaram pela cabeça deles que isso ia acontecer. E aí entra naquele discurso do absurdo. Ah, o governo ia dar um golpe em si mesmo? Horas. Isso é muito absurdo. Ou seja, esse mundo dos absurdos que a gente está vivendo, porque absurdo não é álibi, é pretexto. Eu canso de falar isso. É pretexto para se fazer o gesto, o crime. Por quê? Porque eles nunca vão imaginar que a gente ia fazer isso. Por quê? Porque isso seria um absurdo. Então vamos fazer. Porque isso tira da gente, entendeu? A mira da acusação. Mas quando você vê essas contradições, sabe? Essas mentiras sendo desvendadas, um entregando o outro de forma involuntária, porque para você construir uma mentira, você tem que fazer um treinamento, tem que combinar tudo. Mas como cada um vai dar uma entrevista num canto diferente, aí você junta, né, faz a coxa de retalho, aí você percebe, né, o plano macabro se revelando. Então vamos ver. Não há guarda eterna de imagens. Por quê? Porque seria impossível. As câmeras do Ministério da Justiça obedecem a dois tipos de tecnologia. Há câmeras que gravam o tempo inteiro, que são as câmeras externas, e há câmeras que só gravam de acordo com o movimento nos corredores. O 8 de janeiro foi domingo. E não havia ninguém no Ministério da Justiça. Não havia lá infiltrados, conspiradores, nada desse tipo. Até que a coisa começa a escalar
E aí o ministro Flávio Dino vai para o ministério, eu também vou para o ministério, e aí começa a chegar todo mundo lá na sala dele, no gabinete, né, no quarto andar. Chega o ministro Zé Múcio, o Padilha, o ministro Alexandre Padilha, Miriam Belchior, começam a chegar algumas pessoas ali, e a gente assistindo aquelas cenas, né, inacreditáveis, né? E, portanto, em razão da tecnologia, a imensa maioria das câmeras sequer foram acionadas. Após o 8 de fevereiro, 8 de janeiro, a Polícia Federal foi lá e recolheu as imagens relevantes para o inquérito policial. E quem fez esse juízo? Foi o ministro? Não. Foi um funcionário do Ministério da Justiça? Não. Foi um delegado da Polícia Federal, independente, cujo nome eu sequer sei. Olha aí, outra coisa difícil de acreditar. Então, as imagens do Ministério da Justiça é retirada por um delegado da Polícia Federal, que ele desconhece, ele é o ministro da Justiça, está lá no Ministério. Aí vai um delegado lá, não, a gente está aqui para pegar as imagens, não, você tem credencial, você vai, quem é que é? Se apresente. Então, se você não sabe quem que é, você nem sabe se é delegado. Pode ser um trombadinha, não é? Olha como é que se constrói umas histórias cabeludas. Como é que você não sabe quem foi o delegado que foi lá tirar as imagens? Se você está em casa, chega um cara da saúde e fala assim, eu sou do Serviço Municipal da Saúde, quero fazer um levantamento aqui, quero conhecer sua casa, para ver se está... Aí você vai falar o que para ele? Espera aí, você tem credencial? Você sabe se identificar? Eu vou deixar você entrar na minha casa? Será que você quer me assaltar? Então, chega um delegado, ele diz, um delegado, que ele não sabe quem é, não sabe o nome, não consegue identificar quem é, vai lá no ministério, na casa dele, entra na casa dele e recolhe as imagens das câmeras internas, que ele diz que não tem nada gravado, porque ninguém mexeu, elas não houve movimento. Então, o Capelli entrou, o Flávio Dino entrou por... como é que chama aquele negócio que você desaparece assim e aparece no outro lugar? Por teletransporte, né? Se teletransportou. O Flávio Dino não entrou, não subiu no elevador, não passou por um corredor, quarto andar. Ele se tá bom, você sabe o que eu estou querendo falar. Então, Flávio Dino, Ricardo Capelli, todo mundo se teletransportou. Vocês vão escrever aí depois para me sacanear. Teletransportados. Foram todos teletransportados. Flávio Dino, Ricardo Capelli, ministro Mussi. Ei, ministro, fala para a gente quem que estava lá, ministro, né? Essa Leitão lá, será quem que é? Sei lá, esse nome dessa mulher. O ministro Padilha estava lá, teletransportou, apareceu lá dentro do gabinete dele. Não passou por corredor, não subiu o elevador, não entrou, apareceu lá dentro. E, segundo um dos membros da CPMI, que falou durante o relatório da apresentação da Lisiane Gama, falou que também estava lá nessa reunião, porque ele falou, foi chegando pessoas, né? Quer dizer, que teve um motim ali, né? Teve um complô ali, teve né? Como dizer, um quartel-general do plano macabro, vamos dizer assim. E aí o cara falou, eu esqueci o nome dele, mas eu já postei outro, que estava lá também um subcomandante da Polícia Militar do Distrito Federal, junto com o Ricardo Capelli, o que virou comandante depois, e que depois está preso agora, e a vice-governadora, que é a nossa senadora lá de Brasília não queria que revelasse o nome dela, que não envolvesse ela, né? A vice-governadora, que depois virou governadora. Estava tudo ali, segundo esse deputado, né? Senador, sei lá, da CPMI.
Então, todo mundo foi para lá por teletransporte. Aí as câmaras internas não conseguiram registrar. Por isso que o Flávio Dino não entregou essas câmaras. Aí você percebe, sabe? É disso que vocês vão viver. Vocês vão olhar para essas figuras aí e ver o tanto que eles se apequenaram. E aí, entendeu? Nós que somos o império da razão, temos que compartilhar, temos que comentar, temos que curtir, temos que se inscrever na CCI, porque a CCI é um projeto cidadão, é a sociedade se fazendo valer, porque é o que a gente tem hoje, é isso. Porque se fosse fazer indiciamento, era tanta autoridade que a gente ia indiciar, sabe? Que no final do nosso relatório aqui, a gente vai sugerir, né, indiciamentos. E se for indiciar todo mundo que a gente achar que deve ser indiciado, vai virar um caos esse Brasil, entendeu? O Brasil vai ficar desgovernado, porque é muita gente. O plano é muito grande, entendeu? Mas, enfim, nós podemos só sugerir, mas podemos sustentar o império da razão. Essa é a ferramenta da Comissão Cidadã de Inquérito. Você aí compartilhando, contribuindo aí na nossa chave Pix, jpnoticias@gmail.com, porque a gente não vai desistir do Brasil. A gente quer um Brasil sério, um Brasil de verdade, uma democracia de verdade. A gente quer líderes que você possa olhar para ele e falar assim: esse cara é verdadeiro, o que ele fala é incontestável, ele é uma autoridade pelo mérito, entendeu? Pela admiração e pela competência, não é, entendeu? Ter que se esconder atrás dessas narrativas. Então, como é que se apequenou, né, as nossas instituições, os líderes que estão hoje nas nossas instituições? Então vamos ver. Que recolheu essas imagens e levou ao inquérito policial. Ora, portanto, quando, 8 meses depois, nós recebemos o requerimento e essas imagens estavam em um inquérito policial, em razão do artigo 20 do Código de Processo Penal, eu não poderia entregar essas imagens sem a autorização da autoridade que preside o inquérito, que não sou eu. O relator do inquérito é que preside o inquérito à luz do Código de Processo Penal. E nós fizemos exatamente isso. Nos dirigimos ao relator, o relator autorizou, e aí o delegado que preside o inquérito entregou todas as imagens à CPI, onde elas se encontram até hoje. Menos, obviamente, as imagens das câmeras que não foram acionadas, porque a tecnologia exige movimento para que elas sejam acionadas, e aquelas que a Polícia Federal considerou descartáveis porque não tinham movimento, não tinha ninguém. Até que a coisa começa a escalar, e aí o ministro Flávio Dino vai para o Ministério, eu também vou para o Ministério, e aí começa a chegar todo mundo lá na sala dele, no gabinete, né, no quarto andar. Chega o ministro Zé Múcio, o Padilha, o ministro Alexandre Padilha, Miriam Belchior, começam a chegar algumas pessoas ali e a gente assistindo aquelas cenas, né, inacreditáveis. Né? Menos, obviamente, as imagens das câmeras que não foram acionadas, porque a tecnologia exige movimento para que elas sejam acionadas, e aquelas que a Polícia Federal considerou descartáveis porque não tinham movimento, não tinha ninguém. Então esse festival de mentira e essas contradições, eles vão ter que viver com isso, tá certo? Nós estamos convivendo com isso. Então a pessoa perde credibilidade, perde prestígio, perde honra, perde a moral, entendeu? E aí você olha para a pessoa olha para você e você fala assim: eu sei que você está aí, eu sei o que você fez no verão passado. Então você não tem minha admiração, tá certo? Mas esse festival da mentira não acaba por aqui. Porque isso tudo, esse plano macabro do 8 de janeiro, foi para tirar do brasileiro, sabe, aquele impulso de
resistir a um processo eleitoral que estava maculado, que estava deteriorado, que estava consumindo a nossa democracia, que estava acabando com as esperanças, com as expectativas do povo brasileiro. Porque nada pior do que você ir para um processo eleitoral sabendo, entendeu, que aquilo está sendo uma coisa que não é séria. Então, para que, se a gente quer falar de democracia, se a gente quer avançar a democracia, temos que falar sobre o 30 de outubro. E é isso que eles não queriam. E tudo isso que foi feito no 8 de janeiro, esse plano macabro, eles falam em todas as falas deles. Eles não quiseram reconhecer a eleição. Ele não reconheceu a eleição. Ó, a dor de cotovelo. Eles não acreditam na urna eletrônica. Eles falam mal do processo eleitoral. Eles queriam dar um golpe para tirar o processo eleitoral, para descaracterizar a justiça eleitoral, para descaracterizar o Supremo, nossos ministros do Supremo. Então, o entendimento que a gente tem, nós, sociedade civil, entendeu? É que esse plano macabro do 8 de janeiro, que não deu certo, porque hoje a sociedade brasileira está pagando um preço caro, não por estar esses brasileiros presos, mas por as instituições estarem, sabe, virando pó. Por quê? Porque o processo legal, o devido processo legal, o Estado democrático de direito, está sendo diluído nisso aí. E aí, quando você constrói uma mentira, para sustentar essa mentira, você cria outra mentira, e vai criando esses planos, vai criando essa bola de neve, e vira esse festival de mentiras. Mas, João, você está criticando a urna eletrônica? Não, não sou eu. Aí eu volto para eles, entendeu? Porque não é a gente que está falando, não é a sociedade civil. Você viu aí, quem falou foi o Ricardo Capelli, ministro da Justiça. Quer dizer, primeiro, o número 1 do secretário, o número 1 do Ministério da Justiça. Né? O Flávio Dino, o ministro da Justiça, o diretor-geral da Polícia Federal, né? O tal do Andrei. E esse cara do PT aí, esse Magno aí, sei lá o quê, entendeu? Que faz questão de enfatizar que o delegado da Polícia Federal, o diretor-geral da Polícia Federal falou, vai ter quebradeira no dia 8. Falou isso no sábado. Entendeu? Então, foi omissão. Não foi omissão. Foi premeditação, foi de propósito. E isso é que é minha birra com a CPMI do Distrito Federal, do Congresso. Entendeu? Porque o pessoal se acovardou na hora de falar o que aconteceu, se acovardou na hora de falar na urna eletrônica. E aí a gente aqui na CCI, a gente que é a sociedade civil, que está levando, entendeu, a culpa disso tudo, né, vai trazer para você a causa disso tudo. Entendeu? Então vamos lá. Esse mesmo eleitor que justificou a ausência tinha votado. Daquele livro de eleitores, o número do título. Porque é o número do título ali que permite que o mesário vote pelo eleitor que não foi, ou pelo eleitor que morreu. O que acontece hoje? Das 5 horas da tarde, o mesário verifica lá em consórcio com os fiscais, verifica os eleitores que não compareceram, porque não foram, porque morreram, porque viajaram. Com o número do título, ele libera a urna eletrônica e vota quantas vezes ele quiser. O surgimento daquilo que na linguagem da justiça eleitoral se fala do mesário pianista. Pode ter a possibilidade de fraude em que 10 pessoas não foram votar. Se o mesário tiver de má fé, ele pode autorizar e cadastrar o voto. Só que isso não é problema da urna eletrônica, isso é problema da pessoa. Que na linguagem da justiça eleitoral se fala do mesário pianista.
Quero ser candidato de um movimento que esteja disposto a resgatar a dignidade do nosso povo. É esse movimento que vai restabelecer a democracia. É esse movimento que vai dar um golpe no Bolsonaro. É um golpe na urna. É esse movimento que vai dar um golpe no Bolsonaro. É um golpe na urna. É esse movimento que vai dar um golpe no Bolsonaro. É um golpe na urna. Então, você fala assim, João, e agora? Eu falo, gente, eu só trouxe aqui a fala deles. Não tem ninguém. Só aquele rapaz do PP, né, do Partido Progressista, o pastor, esqueci o nome do pastor, né, aquele lá da CPI, do Distrito Federal, não esqueci de anotar aqui, pastor, tá bom, mas ele sabe que eu estou falando dele. Tirando ele, são eles falando. Tirando esse pastor, o resto tudo é da base do governo, é apoiadores do PT, é membros do governo, é pessoal do Ministério do Governo. Agora você tem aí os ministros do STF, o ministro do TSE falando. Não é o brasileiro que está falando, não é o bolsonarismo que está falando, não é o bolsonarista, não é o cara de direita. O que eu trouxe aqui foram eles falando. Então é eles que estão nu perante a sociedade. E nós daqui da Comissão Cidadã de Inquérito, a gente não quer pôr fogo no parquinho. A gente não quer golpe de Estado, sabe? Porque o golpe de Estado já foi dado. A gente quer levantar o império da razão. E o império da razão é que vai salvar o Brasil. Então, compartilhe, comente, se inscreva nesse canal, entendeu? Mas manda esse pessoal dos grupos mesmo, não cansa não. Eu sei que a gente está sendo muito barrado aí nessas mídias, porque eles pegam pesado. Mas a gente consegue, entendeu? Porque não é a gente que está criticando, são eles. Então, vamos censurar o João. Por que vocês vão me censurar? Vamos censurar a CCI. Mas por que vocês vão censurar a CCI? A CCI não falou nada. Quem está falando é vocês. A gente só está mostrando. Então, aqui é o império da razão. Então, está aí a nossa chave Pix, jpnoticias@gmail.com. Qualquer valor, gente. É fim de mês, hoje é dia 28, estamos aí pagando nossas contas. Né? Tive que alugar um barraquinho novo para mim, porque o outro já estava ficando complicado. E eu espero que vocês não me abandonem, e eu não abandonarei vocês. A esperança é a última que morre, gente. Antes da esperança morrer, morre o ser. Então, se você perdeu as esperanças, você é um morto-vivo, você é um zumbi, andando pela sociedade aí, sem saber por quê. Não perca as esperanças. É as esperanças que nos mantêm vivos. Tá certo? Acredite, o império da razão vai prevalecer. Eu sou João Paulo Guimarães, falando direto de São João del Rei, capital brasileira da liberdade. Fique com Deus, um bom fim de semana e que o manto de Nossa Senhora continue abençoando esse Brasilzão e todos vocês. Um abraço. Não esqueça, hein? jpnoticias@gmail.com. Minhas contas estão vencendo. Eu tenho que fazer isso, gente. Não posso ser orgulhoso. E agradecer todos vocês que estão contribuindo, tá certo? No final nós vamos fazer o sorteio, né, lá para frente, quando eu soltar meu relatório, nós vamos sortear, como eu prometi, né, entre os membros que estão contribuindo aí naquela forma que eu já expliquei. Mas antes disso, é mais importante a gente manter a CCI funcionando. E a gente precisa disso, porque vocês não têm isso em outro lugar do Brasil. Tá certo? É aqui. Um abraço, fique com Deus.